Olá, sejam todos bem-vindos. Nós somos os alunos de Psicologia do Centro Universitário Univel, da cidade de Cascavel, no Paraná. Hoje nós vamos falar sobre a atuação do psicólogo com mães de UTI. Os participantes de hoje são eu, Poliana Aich, Carlos Perufo, Marcos Lavorati e Rafael Diedrich. Vamos trazer uma breve introdução para que seja estabelecido um contexto onde haja prematuridade. Então, primeiro a gente vai falar sobre como nasce um bebê e assim também nasce sentimentos na mãe, uma construção de subjetividade do bebê que é necessária, a humanização do período hospitalar, que é um período conturbado, o enfrentamento do luto simbólico, que é aquele que a gente não vê, não existe motivo, mas está lá. Uma rotina diária modificada em volta do bebê, que é o que acontece. Relacionamento entre a equipe médica e a família. Se despedir ou rezar. E a atuação do psicólogo. Para finalizar, vamos trazer uma reflexão sobre o Novembro Roxo e algumas sugestões. Bom, o início de tudo é, com certeza, com o nascimento do bebê, e com isso nasce uma mãe prematura, mas que também precisa de cuidados e muitas vezes se esquece disso. Entender o que aconteceu e o que é que vai acontecer e as possíveis consequências é muito importante antes de determinar culpados de alguma coisa. É muito importante também que se tenha um conhecimento sobre como a vida, na verdade, é uma vitória e não uma falha. Por isso que o prematuro é uma vida que vive apesar das dificuldades e não por causa delas. E por isso que ninguém aponta culpados, porque se há vida, já há uma vitória. Então, a gente precisa ter cuidado e olhar com carinho essas questões e esses sentimentos que nascem junto da mãe com o bebê. É dentro desse contexto que ele está inserido que é importante a gente trabalhar a subjetividade daquele bebê, porque afinal é das pequenas coisas que ele vive e que acontecem com ele que formam a pessoa que ele vai ser e a pessoa que ele é. Um desses traços importantes de trabalhar é o contato físico com aquele bebê, porque por mais que ele esteja num contexto de que ele pode vir a ser frágil, que ele é tão pequenininho, às vezes ele nasceu com alguma coisa que faz ele ser inserido nesse contexto de UTI, trabalhar esse contato físico, tanto da mãe, quanto do pai, ou dos profissionais que ajudam ele naquele contexto, é extremamente importante. O som familiar, como a voz da mãe, que é quem ele escuta o tempo todo antes de nascer, a voz das pessoas que ele vive em conjunto, é extremamente importante porque ele reconhece essas pessoas e trabalhar essa voz calma e esse carinho sonoro com o bebê é muito importante. O bebê, ele é muito pequeno e às vezes isso assusta um pouco, mas perceber essas quantidades de coisa que eles ingerem, que eles expelem e excretam, é muito importante para você ver como ele é um serzinho pequenininho e muito precioso para você. E é através de tudo isso que ele vive nesse momento de crescimento, que vai formar a história de vida e quem aquele pequeno sujeito vai ser no futuro. E por mais que o hospital seja um ambiente frio e às vezes um pouco afastador de humanidade, é importante a gente desenvolver isso tanto com o bebê, tanto com a mãe que está inserida naquele contexto. Um método bastante famoso que as mães desenvolvem com os bebês prematuros e com os não prematuros é o método canguru, que o contato da pele com a mãe e o calor corporal faz aquele bebê sentir melhor e pode até ajudar ele a curar de algumas coisas que ele está sentindo. Os encontros, seja com o bebê ou com as outras mães, em grupos de mães de UTI, em grupos de mães de prematuros, é extremamente importante, pois insere a mãe naquele contexto para ela ver que ela não está sozinha e que ela vai passar por aquilo junto. E a família que aquele bebê se encontra naquele momento não é só o pai e a mãe e os parentes que vêm visitar ele, mas sim toda a equipe que está naquele contexto cuidando dele também faz parte da família. E trabalhar todo essas pessoas desse conjunto como um todo é muito importante para o desenvolvimento da humanidade daquele bebê também. Bom, e o luto simbólico é aquele que ninguém morreu ainda,
Mas a gente está sofrendo, a mãe está sofrendo, porque ela tem o choque da chegada do bebê, muitas vezes prematuro, e muitas vezes aquela chegada planejada não é tão satisfatória, né, não é tudo aquilo que a gente esperava, então a gente se frustra. E ter que lidar com a morte a todo instante também é um fator que estressa quem vive e também faz com que a gente viva um sofrimento. E por isso que é importante que a gente se permita, que a mãe fale sobre isso, comente sobre o que ela está sentindo e, experiencie tudo que ela vive, com os sentimentos dela, não tentar se privar de sentir alguma coisa. E as perdas e faltas, as experiências que não se concretizaram, aquela que a gente coloca expectativa e no final a gente não sabe se realmente vai acontecer. Então, a gente tem um luto sobre aquelas expectativas, sobre aquelas possibilidades que talvez não vão se concretizar. Mas é importante que a gente viva o presente e esteja conectado com as possibilidades do agora. Por isso que é muito importante a gente falar sobre o que a gente está sentindo e principalmente sobre as expectativas que foram frustradas, sobre a falta de controle que a gente acha que não tem naquele momento, mas que a gente pode sim fazer algumas coisas, como foi falado anteriormente, que possibilitam uma boa experiência para o bebê e para a mãe. É junto com o luto simbólico que entra a rotina, porque gera culpa, gera ansiedade, a mãe, ela se sente impotente, porque ela não tem controle sobre o que vai acontecer com o bebê. Então ela tá em casa, ela tá pensando no bebê, ela vive para acompanhar o seu filho, né, o desenvolvimento dele. E essa culpa que gera durante a rotina é justamente se você tá em casa, você se sente culpado por não estar lá apoiando o bebê, seja numa melhoria, você se sente culpado por não estar lá com ele, sabe. Então essa rotina ela gera muita ansiedade e possivelmente desenvolve uma depressão. Então, falando um pouco mais sobre é, a relação entre a equipe hospitalar e as mães, né, desses bebês prematuros. Porque quando você pensa em uma equipe interdisciplinar e multiprofissional, são diversas áreas de conhecimento e muitos desses profissionais vão conhecer mais sobre o bebê do que a própria mãe. Como que ocorre esse manejo, né? Porque você pensa ali, logo que o bebê nasce prematuro, ele já é tirado diretamente do colo da mãe. Então, tipo, ele nem vai para o colo da mãe, ele já vai direto para os cuidados médicos, né? Já tem esse afastamento inicial entre a mãe e o bebê. E como que essa equipe, né, uma equipe ali que é importante que seja trabalhado uma conexão anterior com a mãe, porque durante ali o cuidado com a criança, acaba desenvolvendo uma relação de cuidado também entre a equipe e a mãe, né? Porque quando você pensa ali no contexto hospitalar da UTI, é importante que a mãe saiba e tenha a certeza, tenha a convicção de que o filho dela, o bebê prematuro, vai estar em bons cuidados. E principalmente que ela saiba quem serão as pessoas que estarão cuidando, né? Que ela tenha essa confiança, que ela tenha essa tranquilidade. Porque é uma coisa muito recorrente, muito comum que ocorre durante esse período de UTI, quando o bebê está na prematuridade, é essa sensação de angústia, né, da mãe, de não ter controle, de sentir culpa, muitas vezes, pela gestação. Então, é muito importante que haja esse manejo, né, entre essa equipe interdisciplinar com a mãe, porque a equipe ela vai ter mais conhecimento sobre alguns aspectos técnicos, mas a mãe também precisa fazer parte desse processo, também precisa ter o contato com o bebê, também precisa estar tranquila sobre o processo, estar ciente do que será feito, do que não será feito, o que pode acontecer. Então é muito importante que haja essa conexão ali entre a equipe e a mãe. Um ponto importante também sobre a equipe hospitalar
é entender os barulhos, entender as luzes, entender a rotina da equipe hospitalar, que agora faz parte da sua, faz parte do bebê, faz parte da rotina da mãe. Os horários de visita, os horários de medicação, os horários em que tudo acontece. Aquilo que muitas vezes estava planejado para que você faça, agora outras pessoas fazem por você. Entender que eles estão fazendo o possível deles para que aquela vida continue, enquanto você faz o melhor para que aquela vida seja alguém, para que aquela vida tenha uma personalidade posteriormente. Então, aquela vida precisa ser sentida. E é aí que você entra como mãe, que você vai delimitar o que é o seu papel, o que é da equipe, conversar com a equipe e fazer tudo o que você pôde durante a gravidez foi o seu máximo. Pode ser que você não tenha feito, talvez, as melhores escolhas, mas você fez o que você pôde. E agora essa vida que lutou para sobreviver e que você pode fazer o que ela mais precisa, que é ser amada e ter um carinho, ter uma atenção que muitas vezes a equipe não vai dar. A equipe está lá para fazer com que aquela vida sobreviva, com que aquela vida se mantenha. E você vai ajudar nisso também. E chega um momento onde a gente se questiona, muitas vezes a mãe vai se questionar sozinha, passar por aquele sofrimento de se despedir ou rezar, se despedir ou lutar, ou esperar, ter esperança. Então, para isso, a gente precisa pensar na vida e também na morte. Afinal, quando se espera a vida, se espera também em algum momento, seja daqui a 50 anos, ou daqui a 5 meses, ou daqui a algumas horas, a morte pode vir, porque se há vida, também há morte. E por isso que a gente precisa reconhecê-la. A gente, talvez, passe os momentos junto com o bebê, conversando com ele, esperando uma resposta do bebê, planejando o que o bebê pode fazer, tendo esperança. Mas a gente precisa reconhecer também aquela fragilidade, aquela vida que está passando por dificuldades. Então a gente tem que colocar para nós, talvez uma despedida, talvez um até logo. Porque uma coisa, se você quer demonstrar carinho, você pode demonstrar carinho até na dificuldade. E ao se despedir, ao falar um adeus, ao chorar aquela perda, você possibilita para que aquela criança sinta seu amor. E por isso ela consegue também ficar tranquila. Porque se ela sente a sua voz, se ela sente o seu toque, ela vai sentir também o momento em que você se despede. Então, você conseguir fazer esse processo é muito importante para você, mas também é importante para aquela vida que sabe que existe alguém que se importa por ela. E também, antes de lutar, é preciso reconhecer o inimigo, aceitar que a morte existe e reconhecê-la antes de pedir por vida. Então, falar sobre a morte também é falar sobre vida, e por isso a gente precisa reconhecer que ela está lá, principalmente no momento da UTI de uma criança e com a fragilidade daquela vida. Então, nós, enquanto acadêmicos do curso de Psicologia da Univel, aqui da cidade de Cascavel, nos perguntamos como que se daria a atuação de um psicólogo nesse contexto de UTI neonatal, né? Como que seriam as práticas, como que seria o manejo, quais são as dificuldades, quais são os benefícios também, né? Que a atuação de um psicólogo pode contribuir ali nesse contexto. E o psicólogo, ele pode ajudar muito nessa aproximação entre não só a mãe e o pai, mas também da família com o bebê, né? Muitas vezes acaba ocorrendo ali um afastamento, né? Um medo pela perda do bebê,
de tipo assim, eu não quero me envolver tanto, porque se eu me envolver tanto, isso vai doer em mim. O psicólogo, ele pode trazer essa segurança nesse envolvimento, proporcionar essa aproximação e essa, talvez, entre aspas, reparação da culpa da mãe com o bebê, né? Possibilitar esse carinho, esse afeto, essa demonstração de emoções e de sentimentos tão importante para o desenvolvimento dessa criança. E principalmente tão importante para a sobrevivência dessa criança nesse momento, né? O psicólogo, ele vai contribuir também ali na observação, né? Ele vai conseguir ali principalmente estar adicionando aspectos importantes em relatórios, na rotina, né, do bebê, observando aspectos da consciência, orientação, senso-percepção, pensamento, cognição, humor, e o afeto dos pais, familiares, da equipe também multiprofissional que estará envolvida nesse processo. É importante também que o psicólogo resguarde informações sigilosas dos prontuários. Então, muitas vezes ali durante a atuação do psicólogo, vai surgir e vai evocar coisas que sejam sigilosas, talvez para a mãe, para o pai, para a família, para a equipe. E é importante que o psicólogo tenha a percepção de manter isso em sigilo. Então, em questão de prontuário, de relatório, adicionar apenas coisas que forem importante e essencial para a atuação da equipe junto com essa família, junto com esse bebê. Outro aspecto importante que o psicólogo consegue ajudar nesse processo é na mudança de perspectivas, né? Então, ele consegue estar trazendo outras perspectivas para essa mãe em sofrimento, consegue acolher esse sofrimento, consegue atuar nessa desconstrução de uma maternidade muitas vezes idealizada durante o processo de gestação, né? Porque quando a mãe se depara com um bebê prematuro, surge essa angústia, né, de, poxa, não foi assim que eu imaginei, né? Então, é muito importante esse papel do psicólogo para esse cuidado, né? Para essa deconstrução de idealizações e ver que o bebê, apesar de não ser aquilo que a mãe, que a família espera, continua sendo o bebê dessa mãe e dessa família, né? E ele tem capacidade de vir a ser, ele é um sujeito constante de vir a ser. Ele é cheio de potencialidade, cheio de possibilidade, e o carinho, o afeto e essa conexão entre a família, entre a equipe, pode proporcionar essa melhora e essa potencialidade desse bebê. Um outro aspecto também que o psicólogo contribui muito nesse processo é na observação e na identificação da história dessa família, né? Então, você consegue, ali, a partir de entrevistas periódicas com a família, entender como que é esse contexto familiar, né? Qual que é o contexto em que esse bebê vai estar inserido, né? Qual que é o espaço que esse bebê vai ocupar para a família e qual o espaço que essa família vai ocupar para o bebê. Isso é muito importante. Além dessas atuações, eu ressalto também a importância da atuação de grupos. Algo muito comum nesse ambiente hospitalar de UTI neonatal é a prática de grupos terapêuticos com as mães, né? Elas acabam ali fazendo algumas coisinhas que lembrem do bebê, por exemplo, pegar o pé do bebê e marcar ele em algum lugar, pegar as medidas, o peso, o tamanho, desenvolver bonecos e coisas simbólicas que representem o bebê, porque uma coisa muito importante é que durante esse período de UTI, em que o bebê está internado, as mães não levam o bebê para casa. Então, tem muito essa falta, né? Esses grupos terapêuticos, eles conseguem ajudar nessa simbolização
nessa aproximação simbólica. Além disso, esses grupos terapêuticos permitem a expressão da fala, que é algo muito importante para essa família, para essa mãe, para esse pai, né? Permite toda essa descarga de emoções, de angústia, de ansiedade, de medo, de luto antecipado, de luto simbólico. E um profissional que consiga manejar esse grupo nesse contexto consegue contribuir imensamente para essas pessoas em sofrimento, muitas vezes psíquico, muitas vezes emocionais, né? Não é um sofrimento físico, é um sofrimento de angústia, angústia frente à morte, frente a incertezas, e esse psicólogo ele pode contribuir imensamente nesse processo. Nisso entra o Novembro Roxo, que é o mês internacional de sensibilização à prematuridade, que gera vários movimentos sobre cuidados, prevenção, orientação às mães, justamente para prevenir o nascimento de bebês prematuros. E a origem da data do Novembro Roxo, ele teve início porque um dos fundadores de uma organização europeia, um dos fundadores, ele perdeu os filhos prematuros e ele teve essa ideia de criar esse dia justamente para combater a prematuridade. Isso internacionalmente. No Brasil, teve início em 2011, a partir de relatos de experiência de mães, familiares, cuidadores, que construíram, uma ONG justamente para criar essa rede de apoio que o Carlos estava falando, para terem pessoas para compartilharem experiências, para se motivarem e manterem firmes. E por que da cor roxa? O roxo simboliza a sensibilidade e a individualidade, que são justamente características de um bebê prematuro. E também, o roxo significa transmutação, transformação, que é justamente o que bebê também acontece com ele. O Novembro Roxo, ele possibilitou até possibilitou e possibilita até hoje esses movimentos, e um deles é o RAMI, que é a Rede de Atenção Materna e Infantil, que ela é uma versão atualizada da Rede Cegonha, que foi criada em 2011, que é justamente para orientar, auxiliar, acolher essas mães em período de gestação ou pós-parto. E dentro da RAMI tem vários programas, e um deles é a Casa da Gestante, que é uma casa onde acolhe as gestantes, mas ela tem que ter, não é qualquer pessoa que pode entrar na casa, essa casa gestante. Tem que seguir vários critérios que são rígidos, inclusive, então não é para qualquer mãe, ela tem que ser justamente uma mãe com trabalho de parto prematuro, sangramento e esse tipo de coisa. O RAMI e esses programas como o Casa da Gestante, é justamente um dos programas para combater as mortes, que é uma das coisas que a ODS trabalha, que é aquele programa de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, e para finalizar, nós deixamos algumas sugestões de alguns perfis no Instagram. Os dois primeiros perfis são destinados a curiosidades, a perguntas. O segundo, mais em específico, é uma ONG. E o terceiro, ele é uma mãe, né, que ela viveu esse processo de prematuridade e hoje em dia ela faz todo o acompanhamento da filha, né? Ela demonstra e ela mostra todo o desenvolvimento da filha no Instagram dela. Ela também responde várias perguntas, são perfis muito relevantes para esse contexto, para entender melhor, para saber se aprofundar mais pelo tema. Eles têm todos uma árvore de link que você consegue acessar site, profissionais e tudo mais. Além disso, nós deixamos um mini documentário, um documentário de 15 minutos, que fala sobre uma jornalista, o nome dela é Juliana Castro. Então, a partir da vivência dela,
ela se interessou muito nesse tema e ela resolveu fazer um documentário com os profissionais, com as mães, com relatos. Esse documentário ele aconteceu no Hospital Cais, na Unicamp, e esse hospital ele é um hospital que ele conta com mais de 3.000 recém-nascidos por ano. Ele faz esse atendimento. Muito interessante também. Aqui nossas referências, e é isso. Muito obrigado a todos. Quem assistiu até aqui, não se esqueça de deixar um like, compartilhar o vídeo. Esse é um assunto muito interessante e que, ainda assim, no momento tem pouca visibilidade, pouco conhecimento. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.